explicar o porquê essa leitura foi tão difícil pra mim, o porquê eu quase desisti dela 500 mil vezes e o porquê você precisa ler esse livro urgente. Olá, doçuras, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Caminhos da Flor, comigo, Tássia Lauer. E hoje a gente vai fazer mais uma resenha de livro juntos e hoje vai ser o hashtag Manual do Amor Próprio da Mica Rocha. Eu vou explicar o porquê essa leitura foi tão difícil pra mim, o porquê eu quase desisti dela 500 mil vezes e o porquê você precisa ler esse livro urgente. Mas antes de começar a falar um pouco mais desse livro, explicar a resenha e toda a história por trás do que eu sofri para ler esse livro, eu quero pedir para você que não é inscrito no canal, se inscrever, ativar as notificações. Se você gosta de resenha de livros, já deixa o seu like e também comenta para mim os livros que vocês querem, os próximos livros que vocês querem resenha por aqui. Bom, agora que você já está inscrito, ativou as notificações, me segue lá no Instagram que é @TassiaLauer. Por lá tem as resenhas curtinhas, tem muitas coisas bacanas também, a gente interage bastante por stories, tem muita enquete pra gente interagir bastante, eu te espero por lá também, tá bom? Bom, então agora a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse livro da Mica Rocha, hashtag Manual do Amor Próprio, porque o grande amor da sua vida é você. Esse livro, ele é da Bem Virá, da editora Bem Virá, ele tem 182 páginas e ele foi escrito, então, como eu disse, por Mica Rocha. Ela é essa daqui, ó, deixa eu te mostrar. E o livro, ele tem vários desenhos, ele tem várias coisas diferentes, atividades para ser feitas e ele é muito bonito. Eu comprei ele pela capa, eu não vou mentir pra vocês, doçuras, comprei ele porque eu achei a capa maravilhosa. Eu vi na vitrine da Saraiva e era o último. Eu fui na vitrine, peguei e falei, é meu, ninguém me tira. E infelizmente essa Saraiva acabou fechando. Vou parar aqui os óculos da sabedoria. A Saraiva acabou fechando, infelizmente, no shopping que eu trabalhava, então esse daqui foi o último livro que eu comprei lá, então ele é de grande valia pra mim, tem um grande significado pra mim. Esse livro, ele fala sobre autoestima, amor próprio e explica nos capítulos que ele tem, né, como que a gente cresce a conta-gotas com pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem como exemplo na vida, que acabam de pouco em pouco construindo com a gente a nossa própria autoimagem. E muitas vezes pode ser uma imagem super maléfica pra gente, que a gente acaba não gostando da gente, por coisas que as pessoas dizem, não muitas vezes por maldade, mas acabam dizendo porque acham que daquela forma vai educar a gente. Então, se você é uma criança no começo da sua vida, é uma criança muito ativa, as pessoas podem reclamar que você faz muito barulho, e aí você começa a se tornar uma pessoa mais retraída. Se você é uma pessoa muito alta, as pessoas falam, nossa, mas ela é muito mais alta do que as outras pessoas. E esses comentários, assim, o jeito que acaba você sendo excluída de uma coisa, de outra coisa, acaba formando sim a sua autoimagem. Eu sou muito alta, eu sou muito magra, eu sou muito gorda, meu cabelo é muito isso, é muito aquilo, eu falo demais, eu falo de menos, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então são diversas coisas que acabam fazendo com que a gente construa a nossa imagem dentro da gente, que muitas vezes depois que a gente cresce não é nem a imagem que a gente passa para as pessoas. Isso causa muita insegurança. E o porquê que esse livro foi tão difícil para eu ler? Vamos lá. Quando eu comecei a ler esse livro, doçura, eu comecei a me sentir muito mal. Eu comecei a ficar com raiva da Mica Rocha, que é a escritora. E aí eu comecei a ficar com raiva. Eu falava, eu não vou ler esse livro, eu não vou ler. Quem ela pensa que é de estar escrevendo a história dela num livro? Isso tudo interiormente, tá, doçuras? Eu tô expondo aqui. Eu demorei pra ler esse livro aí à base de 1 ano. É um livro que você lê em 1 semana, em 3 dias você lê. Eu demorei 1 ano pra ler esse livro, porque eu comecei a ficar com raiva. Como ela tá expondo a história dela dessa forma tão aberta, e que direito ela pensa que tem de fazer isso? Como a nossa cabeça é. E aí eu comecei a entender que todo esse problema que eu tava tendo com a Mica Rocha não era com a Mica, nem com o livro. Era um problema interno meu. E eu parei de ler e comecei a trabalhar isso. Por que que eu estou com tanta raiva desse livro? Por que esse livro está sendo tão difícil a leitura? Por que que eu não consigo aceitar que ela também tenha passado por essas coisas que ela passou? E o porquê que ela tá abrindo
o coração e falando dessas coisas. E aí eu fui entendendo que no meu passado eu passei por muitas coisas e eu passei por essas coisas, me ajudaram a me formar quem eu sou, mas eu poderia não ter passado. Só que eu preferi guardar e esconder tudo isso que eu passei do que usar isso de uma forma para me fortalecer. Tanto que eu demorei 27, 28 anos. É claro que a nossa vida é uma grande descoberta diária. A gente nunca vai estar pronto, nunca vai estar preparado. Mas você passar mais de 25 anos da sua vida, que é o auge da sua juventude, que é o auge de tudo que você tem para você crescer, você passar com medo, você passar inseguro, você achando que você não presta, que você é burro, que você é feio, sabe? Inúmeras coisas de você mesmo por causa de criações que você teve a conta-gotas desde a sua infância, não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. E eu poderia não ter passado por tudo isso, eu poderia ter trabalhado muito melhor tudo isso, mas isso não aconteceu. E aí veio alguém que conseguiu fazer isso, na hora que eu comecei a ler, começou a me dar uma agonia muito grande, porque era um processo de autoaceitação da minha própria história que eu precisava ter. E aí me deparar com esse livro, me deparar com tudo que ela escreveu, me deparava comigo mesma. E enfrentar tudo que eu passei não foi uma coisa fácil. Então, eu indico muito vocês lerem esse livro. Se vocês passarem por esse processo no meio do livro, entendam que é um processo que você tem que se respeitar, mas você tem que trabalhar. Não adianta você não gostar de alguma coisa, ter raiva de alguma coisa, ter inveja de alguma coisa, não compreender alguma coisa e deixar por isso mesmo. A gente tá aqui pra crescer e pra aprender. Então eu cresci e aprendi com esse meu erro, com isso que aconteceu, ou não só com o meu erro, mas com o erro de todas as pessoas que passaram na minha vida e acabaram agregando a mim coisas que não pertenciam a mim, porque eu acabei permitindo, com o tempo, acabava achando aquilo normal, e aí chegou um tempo que eu já estava reproduzindo as falas que não eram minhas, reproduzindo o que as outras pessoas viram no passado em mim como se fosse real, e aí eu começava a nadar em círculos, eu começava a não ter mais vontade de fazer o que eu realmente queria, porque eu achava que ninguém nunca ia gostar de nada que eu fizesse. E o livro da Mica Rocha, ela explica muito isso, do como vem isso lá de baixo pra cima, o como você tem que trabalhar esse seu interior para você aceitar o seu exterior, mas não só o exterior, o seu interior também. Como você precisa de um trabalho delicado com você mesmo. Pessoas felizes não enchem o saco de outras pessoas. Pessoas que são pessoas alegres, de bem consigo, elas têm muito mais amor para dar do que coisas ruins. Elas não vão se preocupar se o seu cabelo ele tá pintado, não tá. Esses tempos mesmo no meu trabalho, um rapaz veio reclamar que eu estava com o meu cabelo branco. E eu tenho cabelo branco, gente, eu vou fazer o que eu tenho. Às vezes eu pinto ou não. A questão de se eu não quiser assumir, tudo bem. Se eu quiser assumir, tudo bem. E eu não ligo de tê-los. Eu não ligo. Só que quantas vezes eu me deparei com a mesma situação de pessoas julgando meu cabelo branco, eu pintando, porque eu não queria mais que as pessoas falassem coisas pra mim. E não só, várias dessas questões acontecem sempre. Então a gente tem que começar a ver o que é da pessoa, o que é nosso, o que representa o que nós somos, o que é o nosso amor próprio, o que é a nossa aceitação, como a gente vai gostar da gente, como a gente vai se libertar de tudo isso que fizeram por anos com a gente. Esse livro, ele fala muito disso. Ele tem depoimentos, esse livro, ele tem entrevista com a psicóloga, que é a mãe dela. Ele também tem, né, os capítulos, como que você vai lidar com as coisas que aconteceram, como que você vai escolher as coisas que você ama na vida. Porque se você não fizer o que você ama, nada no mundo vai pra frente. Não adianta, tem que fazer o que você ama. E esse livro, ele também tem, além disso, vários exercícios. São exercícios muito bacanas. Se vocês quiserem, eu posso trazer os meus exercícios feitos aqui, tá bom? E ele também explica sobre doenças que a falta de amor próprio traz. Lembrando que são distúrbios. A falta de amor próprio é um problema que a pessoa tem. Então, por exemplo, você sofre de bulimia. Você não tem que sofrer de bulimia. Você é uma pessoa saudável, então por que você sofre tanta pressão da sociedade que você acaba fazendo isso sem ter que fazer isso? Ou você come em excesso compulsivamente, ou você deixa de comer, e aí quando você come, você acaba tendo esse ato. Então, não é legal, tá? Mas é um pouco de falta de amor, e quem passa por isso não sabe que é falta de amor. Acha que é amor, porque eu vou fazer isso pra me sentir melhor, pra me sentir mais bonita, pra me amar mais. Mas quem passa por isso sabe que isso nunca dá certo, porque é uma compulsão
compulsão comer demais, como deixar de comer, tudo que você faz em desequilíbrio na sua vida, desequilíbrio é falta de amor. Tudo na vida tem que ser ponderado, equilibrado. Não, nada em excesso faz bem, nada. E ela fala muito disso nesse livro, né? Sobre as doenças, sobre a anorexia, ela explica muita coisa e isso é muito importante, se ler, ter esse autoconhecimento é extremamente importante. E aí aqui ela fala também, não só da infância, mas do emprego que você tem que escolher, como eu estava dizendo agora. Ela também fala, né, como se curar, como a terapia ajudou ela. Então ele explica a história dela e fala como você vai conseguir passar todo esse processo também de uma maneira que seja mais leve. Doçuras, entendam, amor próprio e autoconhecimento nunca é demais. A gente precisa estudar, a gente precisa se conhecer. Por mais que você pense que você tem uma, eu tô bem de autoestima, tá tudo ok, a gente sabe que não é todo dia que a gente vai se sentir 200%, mas a gente tem que se autoaceitar e se autorrespeitar. Livros de autoajuda sempre estiveram comigo, porque eu sempre senti que eu precisava disso, sabe? E realmente é um ato de amor que eu tenho comigo mesmo, que eu espero que você tenha com você mesmo, porque eu sei que é uma época que as pessoas elas estão sofrendo muito de ansiedade, elas estão sofrendo muito porque elas recebem muito conteúdo o tempo inteiro, é muita informação e elas acabam não conseguindo separar o que elas precisam do que elas querem, do que elas devem. Então elas recebem muita informação do que ser, do que ter, de como ser, de como ter, e aí você precisa parar um pouquinho e olhar pra dentro e se entender. Eu acho que os livros de autoajuda, cursos de autoajuda, eles ajudam muito. Não só isso, mas terapias. Você também pode ir pra spa, se você puder, pra spa, senão você faz um spa em casa, que é o que eu faço. Mas terapias, você pode trabalhar espiritualidade. Tudo que for fazer, você entender o seu centro, entender o caminho que você quer seguir, vai te ajudar muito, porque você vai se sentir muito mais pleno com você mesmo. E isso é muito importante. É sempre um processo, uma construção de degrauzinho em degrauzinho. Não é do dia pra noite. Até hoje, às vezes eu me deparo com esses problemas assim. A questão é que você não vai se sentir, muitas vezes, a pessoa mais perfeita do mundo, mas você vai se ver como uma pessoa incrível que pode sempre melhorar e sempre ser a pessoa que você quer ser. E eu acho que esse livro da Mica Rocha, o Manual do Amor Próprio, me ajudou muito a ver isso, tanto pela repulsa que eu tive realmente no início de ler esse livro, que foi um baque muito grande, não foi legal, eu entendo, mas eu trabalhei isso em mim, consegui terminar de ler, e se eu não tivesse feito isso, eu não teria crescido tanto internamente, não teria conseguido entender o motivo desse livro e o motivo do quão ele é importante e necessário pra gente. Então, doçuras, eu super indico esse livro da Bem Virar. Leiam sim, ele é um livro muito bom, leiam com muita delicadeza, com muito amor e com muito amor pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, me indiquem outros livros aqui nos comentários que vocês querem que eu faça a resenha e também já compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que precisa ler. Hashtag Manual do Amor Próprio da Mica Rocha, de todo mundo que você sabe que tá passando por uma fase difícil e que precisa dar esse up na autoestima. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa o seu like, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal, e vai lá pro meu Instagram que eu te espero, é @tassalauer. Muito obrigada por ter ficado até aqui, doçura. Beijocas doces e até mais!